Olá, vamos agora então falar sobre a elipse. Então aqui a elipse é uma das curvas cônicas, né, obtida pela intersecção de um plano em um cone. Então aqui interceptando um plano de forma que a posição dele não esteja paralela a uma das retas giratrizes aqui desse cone, a seção reta aqui forma o desenho de uma elipse, como está sendo mostrado aqui no livro. Então, essa curva, né, ela tem uma equação, dado um sistema de eixos cartesiano, tem uma equação, né, característica, uma equação que é fácil de identificar, que é uma cônica, e também identificar os elementos da cônica, né, da elipse. E de forma geral, essas curvas aqui, assim como a elipse, também através de uma intersecção aqui de um plano, um cone, a gente pode gerar a curva hipérbole, as hipérboles e as parábolas, né? Ou a parábola aqui, nesse caso tem duas hipérboles simétricas, né? E aqui uma parábola. Então, essas curvas aqui são as seções cônicas, né? E elas são, na verdade, casos particulares da equação geral do segundo grau em duas variáveis, que tem esse formato aqui, ax ao quadrado, mais bxy, mais cy ao quadrado, mais dx, mais ey, mais f igual a zero. Então, essa é a equação do segundo grau em duas variáveis, né? A forma geral dela, né? Dependendo dos coeficientes a, b, c, d, e, f, a curva pode ser identificada como uma curva elipse, uma hipérbole, ou até mesmo uma reta, ou um ponto, ou até mesmo um conjunto vazio. Então, a gente consegue, a partir da definição geométrica da elipse, obter a equação dela. Qual que é a definição geométrica aqui da elipse? A elipse é o conjunto de pontos, né, que estão sobre essa curva aqui, elíptica, né, que a gente já conhece, já sabe que é uma elipse, né, de modo que a distância de qualquer ponto sobre essa curva até esse ponto F1 que se chama foco e esse ponto F2 que se chama foco, essas distâncias somadas, elas permanecem constantes. Então, a definição escrita aqui no livro é da seguinte maneira: uma elipse E de focos F1 e F2 é o conjunto de pontos P do plano cuja soma das distâncias a F1 e F2 é igual a uma constante chamada 2A, constante maior que zero. E é maior que a distância entre os focos, que é chamada de 2C, que é maior ou igual a zero. A distância entre os focos pode ser zero, e aí nesse caso a gente vai ter um caso particular aqui da elipse, né? Ou seja, zero é menor ou igual que C, menor ou igual que A, e a distância de F1 até F2 é 2C. Então, essa aqui é a representação aqui da elipse, né? É o E, a elipse E, é o conjunto de pontos P, tais que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é igual a uma constante 2A. Por que a constante 2A? Porque a gente chama aqui de a distância desse ponto A2 até C e também desse ponto A1 até C, onde C é o centro da elipse. Então, quer dizer, essa soma dessas distâncias aqui do foco vai ser igual a essa soma aqui da distância de A1 até A2, né, que é 2A. Então, essa distância daqui até aqui é A. Então, quer dizer, existe uma forma bem interessante de construir elipse usando umas ferramentas, né, que é o dois preguinhos numa tábua, por exemplo, ou dois objetos ali que fixam uma cordinha, por exemplo, de comprimento fixo, né, obviamente, e aí com o lápis, esticando essa cordinha, a gente consegue traçar aqui os ramos da elipse, né, os arcos aqui, esse aqui, depois outro. Essa é uma maneira interessante de construir elipse graficamente, né, porque já deixa bem clara a ideia aqui da constante, aqui da distância de F1 até P, mais F2 até P ser uma constante, que é no caso seria o tamanho da cordinha. Então a gente tem vários elementos aqui a serem nomeados na elipse para a gente poder tratar ela, trabalhar, fazer os exercícios e entender aqui essa curva cônica.
Então, se a gente estabelecer um sistema de coordenadas aqui, né, onde a reta L é a reta que contém a origem C, o ponto F1, F2 e também os vértices A1 e A2, então a gente vai ter esses pontos, A1 e A2, eu já falei, são chamados vértices, né? A gente pode construir uma reta L' aqui, passando pelo centro ortogonal a L, né? E vai chamar do outro eixo aqui, né? Então, esse eixo horizontal é a reta focal, porque contém os focos. Esta é a reta não focal. Esses são os vértices da elipse na reta focal, esses são os vértices na reta não focal, né? Então, vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui. O segmento A1, A2, né? O segmento A1 e A2, aqui tem que dar uma corrigida, de comprimento 2A é o eixo focal, tá? Isso eu já falei. O centro C, aqui o comprimento 2A entre os pontos A1 e A2, comprimento 2C entre os focos, e esse comprimento B aqui forma um triângulo retângulo que a gente pode estabelecer uma relação de Pitágoras, né, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Opa, desculpa. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, relação de Pitágoras, ou ainda B ao quadrado igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Certo? E a gente também chama de excentricidade o número E, né, maior ou igual que zero e menor do que 1. Aqui ficou meio pequeno, aqui, vamos aumentar. Tal que E é igual a C sobre A. Então, essa é a excentricidade. Muito bem. Bom, vamos fazer uma observação aqui no papel, que é o seguinte. Falar da forma canônica da elipse. Mas antes, eu acho que ainda tem um pedacinho antes aqui, sobre a simetria, né? Então, a elipse, ela é uma curva que é simétrica em relação ao eixo horizontal, né, o eixo OX, também simétrica em relação à origem. Então, a gente pode mostrar a simetria em relação à origem, que cada ponto da elipse tem um ponto P, duas linhas, simétrico em relação à origem, assim como cada ponto P da elipse tem um ponto simétrico em relação ao eixo OX, ponto P'. Essa simetria ela é útil para construir o gráfico da elipse que a gente vai ver mais à frente. E, para finalizar essa sessão aqui, a excentricidade. Se a excentricidade, né, for tal que é igual a zero, ou seja, o C é igual a zero, a elipse é um caso particular, né, que é o círculo, ou circunferência, como nós já comentamos durante as aulas, né? Esses conceitos aqui, essas definições acabam se confundindo um pouco nesse conteúdo aqui. Então, se C é igual a zero, a elipse é um círculo de centro C e raio A. Ok? Vamos em frente.